porque você sofre muito com lapsos de memória, esquece o nome das pessoas, esquece onde colocou as suas chaves, onde colocou as suas coisas, o endereço de algum lugar que você já foi. Esse é um problema comum entre as pessoas, mas quando essa perda de memória, ela precisa de ajuda de um especialista. E o que a gente pode fazer para exercitar o nosso cérebro, para ter uma velhice mais saudável? É sobre isso que eu converso agora com a médica neurocirurgiã Daniele de Lara. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, uma boa tarde. Daniele, tá aí um tema que todo mundo fica discutindo a respeito, até porque às vezes a gente vê uma pessoa na terceira idade sofrendo com Alzheimer e fica pensando, meu Deus, eu não quero chegar a esse estado, porque realmente é um pouco triste quando a pessoa sofre com isso. Mas esses lapsos de memória, ainda na juventude, eles são normais? É normal que ainda quando a gente é jovem esqueça de algumas coisas? Sabe, Fran, essa é uma pergunta muito frequente no consultório, né? É natural que, eventualmente, qualquer parte do nosso corpo possa não se sentir bem. Às vezes o estômago, às vezes a visão e às vezes a memória também. Então, lapsos de memória eventuais, eles são normais, né? O que vem acontecendo recentemente é que cada vez as pessoas vêm se queixando disso com uma frequência maior. E aí nós precisamos estudar o que está acontecendo. E qual é essa frequência que você se refere? Por exemplo, a pessoa acordou e já esqueceu aonde que eu coloquei a chave do carro. Ou então, nossa, eu esqueci esse papel, onde é que eu coloquei? Então, com que frequência? Se durante o dia ela tem vários lapsos de memória, ou se os lapsos de memória são para coisas assim que são um pouquinho mais complexas, que não deviam acontecer, como, por exemplo, o nome de pessoas em que você convive diariamente. Então, quando que a pessoa deve... Opa, deixa eu me alertar que está acontecendo alguma coisa errada. O que aparece muito, que as pessoas se queixam, é que há um tempo atrás eu me lembrava de alguma situação ou não esquecia com tanta frequência e agora eu venho esquecendo. E são esses os exemplos. Eu esqueço onde deixei um objeto, esqueço um compromisso que eu tinha, esqueço o nome de alguém conhecido, né? E isso no jovem, antes nós víamos pessoas com 50 anos, 40 anos e agora pessoas de 20, 30 anos com essas queixas. Então sempre é importante entender o que vem acontecendo com essas pessoas, por que mais precocemente a memória vem falhando, né? E que nós percebemos é que, com muita intensidade, as pessoas estão com as suas vidas bagunçadas, né? Então, aquela mulher que trabalha de dia, estuda à noite, chega em casa, tem um filho para fazer comida, vai dormir 1h da manhã, acorda às 6 horas da manhã para seguir nessa rotina de novo e vem assim de uma forma muito repetitiva. E isso, querendo ou não interfere com a memória, mas interfere com a capacidade de atenção e foco. Se você não estiver focado num objeto, numa leitura, numa atividade, você não vai memorizar. Quem nunca passou por uma leitura de um texto de um livro, acabou a página, o que eu li? Que eu li? Isso daí é frequente. E tem que voltar para a primeira linha de novo. Então não é um problema de memória, o foco não estava ali. O foco estava num problema que você tem para resolver, ou numa coisa muito legal que você vai fazer, uma viagem, mas a atenção não estava ali. Por consequência, você não conseguiu absorver aquela informação. Então sempre é importante entender se tem uma alteração da memória em si, ou se tem alguma coisa bagunçada no seu dia a dia que está impedindo da memória ficar armazenada no seu cérebro. Mas tem como o jovem já sofrer com a perda da memória? No que eu digo mesmo neurologicamente, né? Não falando apenas desses lapsos de memória que são comuns. Tem como ainda jovem a pessoa sofrer com isso? Tem. Existem algumas doenças que podem afetar a memória, desde doenças clínicas, que não necessariamente sejam neurológicas, aí nós vamos falar uma alteração vitamínica, uma falta de hormônio, enfim, tudo interfere com o cérebro, né? Ele é o comando de tudo e tudo interfere com ele também. Até doenças neurológicas graves, como um tumor cerebral, que aí seria a minha parte como neurocirurgiã atuar nisso. Mas nós precisamos lembrar que na grande maioria dos jovens não há uma doença cerebral, neurológica, e sim alguma coisa ou do meio ou orgânica que vem interferindo. Ah, poxa, os meus colegas de trabalho começaram a fazer chacota de mim de tanto que eu esqueço das coisas, eu não era assim, a minha família tem percebido que não está legal. Aí é o momento de procurar um médico, começando por um clínico que vai investigar como é que está a sua saúde no geral, ver se há uma doença ou não e ajudar a melhorar essa memória. E já que estamos falando de memória, é inevitável que a gente comente sobre o Alzheimer. Então tem como evitar o Alzheimer? Tem como a gente chegar na terceira idade com um cérebro saudável? É possível isso? O que provoca o Alzheimer? É hereditário? É genético? O que provoca essa doença? Primeiro nós precisamos diferenciar um pouquinho, porque as pessoas no geral têm o conceito de que ou a memória é boa ou tem Alzheimer, né? O Alzheimer é uma das diversas doenças neurológicas que causarão uma perda importante da memória, e não só da memória, da função daquele indivíduo como um todo. Chegou ao ponto de mais para frente não conseguir nem tomar banho sozinho, fazer suas refeições, enfim.
Ao envelhecer, existe um envelhecimento de todo o nosso corpo e do cérebro também. Então é natural que a função cerebral vá diminuindo e assim como você com 50 anos, 60 anos não consegue subir uma escada com a mesma velocidade que conseguia aos 20, o cérebro também não está funcionando na mesma velocidade que tinha na juventude, né? Outra coisa que se deve considerar é a quantidade de informação que você tem armazenada com 60 anos e como você tinha com 30, né? Então, se a gente pode usar o exemplo de um computador, você tem um computador novinho, com poucos arquivos, ele é super rápido. Mas você começa a colocar muita coisa nesse computador, naturalmente ele vai ficar mais lento. Então tem esses dois fatores, um o envelhecimento e o outro a quantidade de informações que temos arquivadas ali. O Alzheimer ele não pode ser evitado, mas ele pode ser postergado, ele pode aparecer mais tardiamente. E nós sabemos que algumas coisas ajudam nesse adiamento do aparecimento das doenças cerebrais como o Alzheimer. Então, uma alimentação adequada, rica em ômega 3, rica em leguminosas, peixes, castanhas, nozes, atividades físicas. A atividade física é essencial para uma boa memória. E o exercício do cérebro, né? A leitura, o treinamento cerebral, os jogos, eu vi que mostrou ali o pessoal fazendo tangram, é muito bom para a memória, sudoku. Então, essas atividades vão ajudar para esse retardamento do aparecimento das doenças cerebrais. Bacana. Muito obrigada pelas suas dicas. Inclusive, a gente não para por aqui o nosso assunto sobre memória, gente.